Olá, meu nome é professora Ana Regina, eu sou de Curitiba e sou formada em Letras Português e Inglês. Nesse momento eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o tema que eu escolhi do projeto GEM para estar desenvolvendo aqui com vocês. Então eu vou falar sobre os desafios da educação para o século XXI e no primeiro tópico nós vamos estar falando sobre o perfil desses novos alunos aí, então o perfil gerencial. Vocês podem também acompanhar um pouquinho aí pela tela do computador, onde eu vou estar conversando sobre alguns tópicos importantes para nós discutirmos sobre esses perfis. Então, o aluno ele demonstra nas suas atitudes um distanciamento das metodologias utilizadas, um certo desinteresse e uma cobrança pela inovação. Quando nós conversamos sobre esse tópico que fala desse desinteresse dos alunos, onde requer a utilização de novos recursos, de novas plataformas, de novos softwares, nós estamos entendendo que esses alunos eles nos trazem então uma queixa, né? Ou seja, eles nos trazem algo pontual que nós, como professores, enquanto equipe pedagógica, enquanto gestores, enquanto Secretaria de Educação, nós podemos começar a motivar esses alunos de uma outra forma, trazendo para ele a utilização de novos recursos, como nós vamos falar mais para frente. No outro tópico, nós vamos falar sobre a identidade desse perfil, que ela não é criada sozinha e nem isolada, ela é criada no social. E atualmente, esse mundo virtual, o cyberespaço, ele tem auxiliado na formação dessa nova identidade. No entanto, nós precisamos cuidar, né, com a construção dessa identidade, apesar de nós estarmos em uma era, né, no século XXI, aí onde essa informatização, digitalização, a cybercultura, o cyberespaço, ele está muito em voga. Nós temos que cuidar também para que essas pessoas e esses alunos, eles sejam conscientes na utilização dessas ferramentas. E até mesmo para a gente discutir um pouquinho, porque nós temos aí uma geração Y, né? Nós sabemos que essa geração Y ela já vem crescendo desde de tenra idade aí, inserida nesse mundo midiático, esse mundo internautico também, onde nós precisamos ter um pouco de cautela nas orientações e também conhecer esse mundo social de cada um quando nós vamos falar aí de alunos que estão inseridos em outras realidades, como nós vamos também estar colocando para vocês mais para frente na nossa discussão de hoje. Ainda falando do perfil gerencial, nós podemos levar em consideração alguns autores que estão discutindo, né, essas questões, como por exemplo Levi. Levi ele vem trazer que no espaço do saber, o intelectual coletivo é responsável por construir e reconstruir a identidade por intermédio do mundo virtual. No entanto, nós podemos também recordar que nesse mundo virtual nós temos os aspectos positivos e os aspectos negativos, em que esses alunos eles devem conhecer também. Então, por exemplo, no que vai influenciar esse meu perfil gerencial se eu não souber utilizar a internet de cunho educacional? Se eu não souber utilizar o meu celular como cunho educacional, utilizar o meu Facebook como cunho educacional, tudo isso pode também interromper a construção de uma identidade sadia para o século XXI. E é isso que nós devemos colocar para os nossos alunos em sala de aula e até mesmo movimentar a escola nesse sentido. Mais para frente nós vamos conversar também a questão da formação do professor, que é muito importante, né, para a gente estar agrupando aí juntamente com os nossos alunos. Então vejam que para acompanhar a educação atual é preciso uma mudança de olhar para o passado, presente e futuro, de modo consciente para perceber os avanços realizados. Lógico, nós precisamos saber como que está sendo feita essa caminhada, né? Pois nós já passamos por um passado em que a tecnologia ela não era vista.
por nós em sala de aula, muito menos na escola. Agora nós estamos passando por um processo no presente em que essa tecnologia ela deve ser utilizada de modo a contribuir com a nossa docência, né, enquanto professores, e também dentro da escola, os gestores devem motivar isso de uma maneira saudável, conhecendo também o potencial que essa escola tem, até mesmo de utilizar as ferramentas adequadas. Nem todas, né, as escolas, elas têm então uma sala de computação, nem todas as escolas elas possuem um computador para cada aluno. No entanto, a tecnologia ela não é apenas o computador, não é apenas a internet. Nós podemos realizar outras atividades que também abordam a questão da tecnologia em sala de aula. E daí mais para frente, nós estaremos discutindo esses pontos também. Mas a questão é a gente sempre ter em mente que nós precisamos evoluir a cada passo. Ou seja, no passado nós tivemos uma experiência, agora no presente nós estamos começando essa implementação. Algumas escolas já estão aderindo a essa tecnologia, a essa digitalização, a essa informatização, porque ela já faz parte desse mundo globalizado que nós estamos mostrando para os alunos em sala de aula, independente da questão social em que ele está inserido. Mas ele precisa ter essa noção de mundo para que ele possa também ter aí a oportunidade de lidar com essas questões. Então, para a gente pensar um pouquinho como que esses alunos estão aprendendo hoje, eu vou trazer um pensamento do Cocking, né, e alguns outros autores que escrevem com ele essa obra, para que nós possamos entender de que maneira esse processo da aprendizagem está sendo construído. Então vejam que interessante que eles dizem aqui que o nosso foco é o saber, o aprender e o refletir. E com as palavras desses autores, nós podemos dizer que o significado do saber ele mudou. Ao invés de ser capaz de lembrar e repetir informações, a pessoa deve ser capaz de encontrá-las e usá-las. Então veja, é exatamente isso que nós, professores, estamos buscando em sala de aula, fazer com que esses alunos eles estejam mais conscientes, que eles busquem mais os conteúdos, que eles possam aprofundar e refletir mais sobre os conteúdos que nós comentamos em sala de aula com eles, que nós levamos para a sala de aula, que a escola aborda, mas nós precisamos orientá-los na outra ponta junto à tecnologia, para que eles possam chegar em casa, para que eles possam estar em casa, para que eles possam estar na escola, também fazendo esse momento de pesquisa. É claro que na escola nós vamos utilizar as ferramentas possíveis e cabíveis para a realidade de cada um. Então, se a escola tem um laboratório de informática, o professor pode ir nesse laboratório, mostrar as ferramentas possíveis desse aluno pesquisar, mostrar alguns mapas conceituais que são possíveis a serem elaborados também por ferramentas e mostrar uma série de outras questões, de outros recursos que nós podemos utilizar. Mas o principal é a gente saber que o aluno ele tem que ter esse potencial e essa habilidade de extrair esse conteúdo de maneira significativa lá da sala de aula e transpor para uma ferramenta. Porque se ele não entendeu em sala de aula, a ferramenta tecnológica ela vai ser utilizada apenas para cumprir aquele processo que hoje nós estamos vivendo no século XXI, que é necessário nós utilizarmos as ferramentas a favor do aprendizado do aluno. Mas nós devemos também verificar se esse aluno ele está conseguindo refletir, se ele está conseguindo transpor o que é conceitual para a realidade dele. Então, no segundo tópico desse tema escolhido, que é a educação do século XXI, é a digitalização da sociedade e o perfil dos novos alunos como nativos digitais, falando aí dessa era, né, da geração Y, onde nós sabemos que o professor, para lidar e para alcançar os objetivos e até mesmo os anseios desses alunos, ele precisa ajustar algumas questões no seu planejamento dentro da sala de aula. E um deles nós vamos verificar aqui nesses tópicos que eu coloquei. Então, o perfil dos novos alunos é falar da geração Z,
que nasceu em uma era digitalizada e vem formando uma nova organização social. Quais são essas características? As características é que não existem barreiras geográficas, as informações elas são adquiridas muito rápidas e, por conta da internet e das mídias, eles são chamados os nômades digitais. Exatamente isso. Nós precisamos ter consciência, né, e estarmos também preparados enquanto professores e gestores das escolas, que nós estamos lidando com um público, com um aluno que tem, né, esse potencial de verificar todas as informações na internet, que eles buscam, que eles pesquisam. Não que todos façam isso e nem que seja 100%, mas na verdade eles já têm o conhecimento, ou pelo menos a informação, né, dos tópicos que nós vamos abordar em sala de aula. Então, nós podemos utilizar esse potencial, que é do perfil gerencial de hoje, ao nosso favor, para que nós possamos estar acrescentando, então, junto ao aluno, as questões que nós precisamos elaborar ainda um pouco mais nas nossas aulas, para poder contribuir de forma significativa com a formação desse aluno, no sentido de não gerar desinteresse, no sentido da gente compreender o que eles realmente precisam para estar aprendendo de uma maneira não tão tradicional, mas que nós possamos fazer tudo de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais real e aproximada daquela realidade do aluno. No outro tópico, nós vamos falar que ainda observa-se que os nativos digitais eles podem desenvolver aparatos tecnológicos e daí nós podemos utilizar também o ambiente escolar. O que eu quero dizer com isso? Que para utilizar a tecnologia nós não precisamos necessariamente falar apenas da internet, falar apenas dos recursos, das ferramentas que nós temos à nossa disposição, mas que nós podemos utilizar esses alunos com a sua criatividade, utilizando outras questões, como por exemplo a robótica, que hoje é muito utilizada, que faz parte também desse meio tecnológico, onde os alunos eles vão estar inseridos de alguma maneira nesse meio. Então a gente pode observar que as mudanças hoje, né, atualmente, elas podem ser pequenas, mas elas podem ser possíveis e nós devemos começar essa caminhada de alguma maneira. Então, para nós estarmos aí discutindo um pouco mais, nessa questão da digitalização, nós temos a vida real e a vida virtual, que o Levi, como eu comentei com vocês em outros slides, ele apresenta o virtual como oposição do real, ou seja, ele se assemelha à realidade. Mas sim ao oposto ao conceito de atual, que nada se assemelha ao real. Ou seja, está claro diante das palavras de Levi que existe esse distanciamento. No entanto, é possível acontecer a digitalização, é possível acontecer essa inserção da era tecnológica dentro das escolas, dentro das salas de aula, contanto que os professores estejam com a formação adequada, que eles compreendam de fato o que nós estamos falando em tecnologia, o que nós buscamos, qual é o nosso objetivo. Porque utilizar a tecnologia em sala de aula é um aspecto positivo, sim, porém nós podemos saber de que maneira utilizar e até onde ela é produtiva e cabível, tá bom? O conceito de identidade para Bauman, como nós estamos falando dessa identidade também da digitalização, ir além da determinação do senso comum, uma vez que na tentativa de se conceituar a identidade, ele se depara em beco sem saída, ou seja, caracteriza a incerteza existente neste momento atual. Exatamente, quando o Bauman fala muito da liquidez do conhecimento, ele fala muito desse vai e desse vem, né, dessa construção aí da educação que nós estamos vivenciando hoje, e ele se preocupa muito nesse sentido da identidade e que nós estamos nos deparando com um beco sem saída no sentido de que a tecnologia ela precisa ser utilizada, ela deve ser utilizada, porque nós temos aí a geração Y, a geração Z,
onde nós precisamos atingir a característica desses alunos e assim fazer cada vez mais a educação acontecer de uma maneira satisfatória, onde não só o caderno e o lápis vai contribuir, mas onde também o mouse e a tela vai levar esse aluno além das fronteiras geográficas para que ele também conheça, por exemplo, numa aula de geografia, outras realidades, para que ele conheça numa aula de história outras realidades, outras vivências, para que ele possa entrar em museus, para que ele possa conhecer outros monumentos históricos, né, do Brasil e do mundo. Então essas questões elas são viáveis dentro da sala de aula. E para continuar, nós temos o nosso terceiro tópico, que é a utilização efetiva da tecnologia como suporte educacional. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho das ferramentas que nós temos, de como nós podemos utilizá-las, mas principalmente sempre voltando na questão do perfil gerencial, ou seja, do nosso perfil dos alunos, e falando também de todas as contribuições que nós construímos aqui nesse momento, tá bom? No primeiro tópico nós temos a presença dos recursos tecnológicos nas escolas, elas podem contribuir ou podem causar impactos diretamente na forma de ensinar e adquirir informações e conhecimentos, refletindo nas mudanças que virão, ou seja, um novo paradigma de ensino. Exatamente isso, porque se eu proponho uma ferramenta para o meu aluno trabalhar determinado conteúdo, eu vou estar aí também quebrando alguns paradigmas. Para aquele aluno, né, que está acostumado com o professor somente falando, isso vai ser uma quebra de paradigma. E no segundo tópico, nós vamos falar exatamente sobre isso, que a escola e o professor, eles deixam de ser os únicos detentores de conhecimentos e passam a ser mediadores da ação educativa nesse processo. Então, até a escola e os professores, eles devem estar preparados, eles devem ter essa sede de buscar novas alternativas de planejamento, novas alternativas didáticas, novos rumos, né, de pesquisa, de aquisição de livros, de discussão em grupo, para que nós possamos, de fato, entender qual que é esse caminho da busca tecnológica e até do que nós queremos para a educação desse século XXI. Então, a educação, a tecnologia como suporte educacional, ela pode ser realizada por meio de algumas ferramentas, como eu apontei aqui nos nossos slides, né? Nós temos o Padlet, que é tipo um mapa conceitual que o aluno pode construir, o professor pode construir junto com esse aluno também. No primeiro momento ele pode fazer no papel, depois ele pode fazer no computador com os alunos, mostrando como é que se utiliza, fazendo então um percurso metodológico com esses alunos para que depois eles estejam habilitados a fazer sozinhos. Nós temos o Padlet, nós temos o Prezi, nós podemos trabalhar com o WhatsApp, nós podemos também utilizar o Skype como meio tecnológico e as plataformas AVA, tá? Nesse momento eu quero trazer para vocês também um projeto no PAR, Professor Seu Lugar é Aqui, que foi construído desde 2014, aonde a proposta é trabalhar a formação de professores, as tecnologias da informação, junto ao uso adequado de cada recurso escolhido. Então, nós já temos aí algumas construções, algumas pesquisas, alguns acertos acontecendo e que nós podemos ter ótimos resultados. Nós temos duas perguntas que são os nossos desafios dessa aula de hoje. Então, como falar do uso da tecnologia nas escolas, sendo que é de conhecimento a estrutura precária na maioria delas? Aquilo que eu já falei para vocês, a tecnologia não é apenas o meio do computador, do notebook, do tablet, mas nós podemos utilizar outros meios tecnológicos, como o celular, nós podemos utilizar a robótica, nós podemos elaborar projetos, nós podemos dar esse encaminhamento inicial. E por isso nós podemos considerar outras questões que daí nós não esbarramos tanto na questão de que está sendo colocada aqui,
da precariedade ou de qualquer limitação que a escola tenha nesse momento. Depois eu coloco para vocês a indicação de um artigo e na nossa segunda pergunta de desafio, nós temos: o problema não é o modelo da escola que oferecemos, é o aluno descompromissado que recebemos. Você não acha? Nós precisamos, antes de tudo, considerar que os nossos alunos, eles têm dimensões que constituem todo esse ser humano, ou seja, a dimensão cognitiva, afetiva, social, e que devem ser colocadas também no momento do planejamento da nossa aula. Não é só a questão, como está sendo colocada aqui, de um descompromisso, mas nós precisamos conhecer a realidade dos nossos alunos em relação à escola. Porque vejam, o nosso Brasil tem várias realidades e nós precisamos ter também atenção em relação a isso, para que nós não estejamos ultrapassando o nosso limite enquanto escola e deixando esses alunos sem interesse, sem um objetivo traçado, para que eles realmente tenham uma motivação. Então, se nós iniciarmos aí uma quebra de paradigmas, a inserção de novas metodologias, de novos desafios com o uso da tecnologia, talvez nós estejamos a um passo de abordar e de contribuir ainda mais com o aprendizado desses alunos. Então, esses eram os temas que nós propomos para trabalhar com vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!